tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, mamães. Meu nome é Fran. Nosso canal Fran com 2 N's, USA. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre as decisões, né? As decisões familiares, as decisões de vir para cá, né? O meu marido sozinho ou a família toda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre moradia, sobre transporte, saúde, clima. E até foi uma sugestão de 2 seguidoras, né? Não vou falar assim, ai, de um monte de seguidor. Não, foram 2 seguidoras que veio me questionar, né? Até pedir opiniões. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho aí da nossa experiência. E como foi a decisão de vir os 2, né? Vocês já assistiram o outro vídeo nosso, que a gente conta um pouquinho detalhado, mas é interessante falar sobre todo o processo, né? Que tem para a gente estar decidindo isso, né? Claro que vai influenciar muitas questões, principalmente como questões afetivas, né? Laços afetivos entre a família, questões financeiras, né? A gente pode perceber que a vida é muito complicada no sentido de você tomar decisões, mas é tão fácil a gente descomplicar, né? Então, assim, quando a gente toma uma decisão no sentido, assim, de ir uma família toda, nós temos que pensar em todas as possibilidades, né, dos prós e dos contra, né? Então, assim, o que eu aconselho vocês? Primeiro, fazer essa análise emocional, né? Será que a pessoa que vai sozinha tem condições emocionais de viver sozinho, né? Porque vai influenciar vários fatores, a saudade, a falta dos filhos, a questão de, vai estar trabalhando, vai estar juntando uma grana legal, beleza, mas será que tudo isso paga? Né? Então é uma questão que a gente tem que pensar, porque às vezes a solidão, né, da pessoa aqui não vai pagar, não vai pagar. E outra coisa, pessoal, é que assim, aqui a gente fala, né, muitos usam o termo, né, que é o sonho americano. Então, o sonho americano, para muitas pessoas, é aquele sonho de vir fazer dinheiro e voltar para o Brasil. Então, né, tem que ver qual é o seu propósito de estar aqui. Né? O seu propósito é estudar? O seu propósito é vir a passeio e, se gostar, mudar o seu status? O seu propósito é vir trabalhar mesmo, juntar uma grana e ir embora? Então, você tem que pensar qual é o seu propósito. E quando você decide a vir com a família toda, você tem que pensar na segurança para os seus filhos, né? Quando você tem filho, você tem que pensar em questão escolar, questão de saúde. Por que eu falo escolar? Fran, mas a gente vai a passeio ficar 6 meses. Tudo bem, pessoal, só que aqui vocês precisam entender uma coisa: as crianças, elas não podem ficar sem estudo. Tá? Aqui tem uma questão que o país, eles frisam muito pela criança. Tanto é que quando aconteceu do Pedro faltar da escola, eu não sabia que eu tinha que comunicar à escola por e-mail, né? E eles ligam e questionam o porquê que a criança tá faltando, né? Então, você precisa ter esse respaldo e entender, né, todo o processo de como vai ser. Claro, a pessoa vindo sozinha, tem algumas questões que eu acho importante mencionar, né? Porque quando bate a solidão, né? Isso, pessoal, não é uma experiência minha, tá? Porque nós estamos aqui, marido, meus filhos, mas assim, é importante falar principalmente de algumas pessoas que a gente já conversou aqui, que a gente teve contato. Mas assim, a solidão gera outros fatores. Gera o fator do vício, né? Porque a bebida aqui, ela é muito barata. Gera a questão de drogas, que é um país liberal. Então,
muitas pessoas acabam caindo nas drogas. E alimentação, que as pessoas acabam, tipo, só trabalhando, caem no vício e esquecem aí uma alimentação saudável. Eu não estou generalizando, eu estou citando alguns fatores que são importantes aí, né, para as pessoas. Agora, por exemplo, um cara super família, né, o que vai mais afetar ele é a questão mesmo do afeto dos filhos e da esposa, dos pais, porque realmente o inverno aqui, agora que tá começando, por exemplo, estou falando de Massachusetts, tá? O inverno aqui, 4 horas, 4h10 da tarde, já começa a escurecer. E ficar mesmo aquela ideia de noite. E isso gera um desconforto muito grande. Fran, como que é esse desconforto? É uma sensação de estranha, pessoal. Não sei explicar ao certo, porque fica um tempo meio triste. Então, assim, imagina você sozinho aqui, né? Eu não sei como o meu marido iria lidar com isso se ele tivesse, porque a primeira ideia nossa era ele vir sozinho, tá? Então, eu não sei como seria a reação dele. Sinceramente, eu tô falando assim, por mim. Mas é muito estranho, pessoal. Tipo, 4h30 da tarde é 7 horas da noite aí no Brasil, no sentido de escuridão, tá? E as questões climáticas no sentido do frio mesmo, né? Uma pessoa que não suporta o frio dificilmente vai se adaptar com o clima, né, de Massachusetts, né? Hoje tá um clima super agradável, eu tô só com essa blusa, tá? Tudo bem que eu tô num ambiente fechado, mas eu estava lá fora agora, mas tá um ambiente muito gostoso, 9 graus, tá super gostoso, né? Essa semana vocês viram que eu postei no meu Instagram que nevou, né? Pela primeira vez que nós estamos aqui, nevou. Como disse alguns americanos aqui, isso não é neve, isso é uma sujeira. E aí, todas essas questões climáticas, regionais, são importantes definirem. Por exemplo, Flórida é calor, então as pessoas vão se sentir bem, assim, mais familiarizada, né, com a temperatura. Mas, enfim, se for ver questão de valores, tá, pessoal? Massachusetts, a hora de trabalho, que seria o salário mínimo, né? É mais alta do que a Flórida, tá? Então, todas essas questões devem ser analisadas antes, tá? Só que gera essa preocupação, porque, por exemplo, no inverno, né, quando neva muito, que tem os sinais de alerta, ninguém pode sair de casa, né? Então, alguns trabalhos, quando você trabalha, por exemplo, num escritório, né, em algo assim, você ainda consegue trabalhar remotamente. Mas, por exemplo, construções, para tudo, as crianças não vão para a escola. E, assim, tudo isso gera um déficit no seu orçamento, né? E, assim, pessoal, tudo isso eu tô falando baseado em experiências que a gente vem conversando com americanos e também outros vídeos de outros youtubers que já estão aqui há mais tempo, tá? Porque vai ser o meu primeiro inverno, então eu ainda não tenho a experiência de falar para vocês, ó, é isso mesmo. Então, assim, todas as informações que eu estou dando para vocês são informações que eu estou pesquisando aqui, tá? Então, pode ser que alguma coisa eu esteja equivocada, mas mandem para mim, né? Aí um alôzinho e a gente vai conversando. Outra questão que eu ia falar é a definição da moradia, né? Ah, Fran, como que vocês arrumaram aí o primeiro espaço para vocês morarem, né? Aí nesse período que o seu marido vai estudar, né? Como foi tudo isso? Pessoal, eu sou uma pessoa super ansiosa, tá? Super nervosa. Então, assim, eu falei pra ele, falei, bem, vamos procurar antes de você ir, né? Isso quando eu não sabia que eu ia estar aqui com ele. Vamos procurar um lugar antes, porque é mais seguro, né? Ficar dependendo de Airbnb, por exemplo, ou um hotel, sem você falar a língua, né? É muito complicado. Então, eu comecei a procurar em grupos de Facebook, Instagram, de Boston, né? Na região de Boston. Então, aqui, pessoal, é muito cultural as pessoas alugarem o quarto, tá? Então, imagina assim, eu tenho um apartamento
Meu apartamento tem 3 quartos, eu moro em um e alugo os outros 2, tá? E aí, banheiro, cozinha, áreas comuns e todo mundo usa, e claro, cada um com a sua regra. Então, tipo assim, sujou, lavou, ou então paga uma houser clean, né? Uma pessoa para limpeza, para fazer uma limpeza e racha isso no aluguel, ou então a cada semana um limpa. Então, vai muito de, né, como vocês vão se adaptar. Por exemplo, às vezes tem pessoas, dia da semana, tal dia da semana, fulano e fulano que vai cozinhar, aí compra as coisas juntas, ou então divide a geladeira, né? Então, cada parte fica para uma pessoa, né, para uma família, ou para né, para uma situação. Então, assim, pessoal, quando nós decidimos vir, foi uma dessas formas que nós arrumamos. E eu, né, conversei com a dona do apartamento, porque até então eu fechei pro meu marido, tá? E quando eu e o Pedro decidiu vir, né, que eu decidi ter a Isabel aqui, eu perguntei para ela, né, se seria possível estarmos indo juntos, né? E deu tudo certo, viemos, mas é muito complicado. Com criança, você precisa do seu espaço, né? Então, por isso hoje nós estamos em um apartamento maior, onde o Pedro tem um quarto, e né, aqui no condomínio tem espaços onde ele pode brincar e se divertir, já fez amigos. Então, nós ficamos muito pouco tempo nesse apartamento que eu aluguei pelo Brasil. Fran, e como que é alugar pelo Brasil? Gente, normalmente eles pedem um sinal, né? E você paga o restante quando você chega aqui. Ou às vezes você paga um aluguel de depósito, tá? Mas alugar um apartamento é diferente. Alugar um apartamento já é bem mais detalhado. Por quê, gente? Nós que chegamos há pouco tempo aqui, nós não temos crédito, tá? Então, assim, mesmo que você abra a conta no banco quando você chega, porque você precisa abrir uma conta no banco, o que conta muito é o crédito, que é o score no Brasil, né? E aí, pessoal, quando a gente não tem esse crédito, que ele demora um pouco para ser feito, você precisa pagar o primeiro aluguel, o depósito e o último aluguel. Então, resumindo, são 3 aluguéis que você deve pagar quando você vai morar, né, em um espaço só seu, tá? Quando não é um espaço só seu, que é um espaço compartilhado, aí vai do proprietário desse apartamento compartilhado, que vocês, assim, ele vai falar para você o que ele precisa, se vai ser somente um depósito, se vai ser um adiantamento, tipo metade do aluguel, e aí é com ele. E normalmente quem faz isso, pessoal, quem faz isso são os brasileiros e os hispanos, tá? Americano não faz isso, tá? Americano, cada um mora na sua casa, né? Mas os brasileiros e os hispanos, eles costumam fazer isso, e isso, gente, é super natural aqui, tá? Muito natural. Mas eu, Fran, não recomendo, tá? Por questões de privacidade, por questões de até mesmo quem tá vindo com filho, questões do seu filho ter uma liberdade maior, né, dentro de casa, em poder cantar, em poder bater uma bola, em poder correr no apartamento, fazer barulho depois das 10, né? Então, eu não recomendo. Bom, pensando nesse lado da moradia, a gente precisa pensar no lado da locomoção, né? Então, quem chega aqui, por exemplo, uma pessoa sozinha, é muito mais fácil ela se locomover, por exemplo, de ônibus, de bike, de metrô, de trem. Porém, pessoal, é muito difícil, porque não tem essa acessibilidade igual a gente tem no Brasil. Se a gente falar de São Paulo é metrô para tudo quanto é lado, é ônibus para tudo quanto é lado, é muito acessível. Aqui não tem. Aqui você chega, você precisa adquirir um carro, tá? É muito fácil comprar carro aqui. O preço é muito dentro do que você ganha aqui, dentro dos padrões. Não é aquele absurdo que você vai ter que metade do seu salário vai ficar no carro. Não é assim. Aqui, normalmente, as parcelas, elas são parcelas
semanais, então você paga por semana, tá, o carro. Então, isso, se você somar, se você vai pagar uma parcela de R$ 900, dividir por 4 semanas, isso ameniza. Por quê? Porque os salários aqui, eles são pagos por semana ou quinzenal, tá? Então, a pessoa trabalha por hora, então ela vai ganhar, tipo, se ela trabalha 8 horas por dia, ela vai ganhar por 8 horas no final da semana, ou até mesmo depois de 15 dias. E claro, tem algumas pessoas que pagam por dia mesmo, né? No final do dia vai lá e, né, paga aí o salário. Então, isso fica muito acessível, essa questão do carro. Porém, aqui, qualquer carro, independente de ser um carro que você comprou na concessionária, um carro que você comprou no estacionamento, ou um carro que você comprou particular, independente disso, você tem que ter seguro, tá? É obrigatório seguro aqui, pelo menos eu estou falando de Massachusetts, tá? É obrigatório, tá? E às vezes o seguro, ele sai o valor da parcela do carro, só que é mensal, tá? Mas você tem que ter. Isso é obrigado a ter, senão você não anda com o carro, não sai a registration, né? Que a gente fala que é o registro do carro, que é o documento, tá? E continuando falando aí de veículos, né? Então, quando você tá morando em apartamento, às vezes, no caso assim, né? Se você for dividir apartamento, tem a questão do estacionamento. Normalmente é uma vaga por carro, por apartamento de carro. E aí você é sujeita a colocar o carro na rua. Gente, é um desconforto muito grande, tá? Por quê? Frio. E às vezes as pessoas trabalham à noite, né? Ou então, você vai no mercado à noite, ou você precisa comprar alguma coisa na farmácia. E aí é aquela questão, chuva, neve, vento, não tem lugar para parar na frente do apartamento, às vezes você com criança. Então, isso tem que pensar. Tirando o quê? Tem muitas regras para se estacionar aqui na rua, tá? Se você não tiver um selo, é um selinho desse tamanhozinho assim, da região que você mora, se você não tiver esse selo da prefeitura, você pode ser multado, tá? É $25 a multa. Tô falando por experiência própria, porque eu já levei 2. É $25 a multa. Se você estacionar X, que eu não vou lembrar agora, depois a gente coloca aqui na descrição do vídeo, X metros do hidrante, porque aqui a cada esquina tem um hidrante do bombeiro, tá? Você é multado. Aqui tem placas, né, no parking, então não estaciona, não pode estacionar. Esses no parking, se você parar próximo dessa placa, não deixar uma certa distância também, você é multado. E tem a questão da limpeza da rua. Então, toda semana não, a cada 2 semanas no mês tem a limpeza das ruas. Então, tipo, de 8 da manhã a meio-dia, você não pode deixar o seu carro na rua. Se você deixar o seu carro na rua, vem o guincho. E eu tenho provas, porque eu vi da janela do meu quarto um carro sendo guinchado, porque passou das 8 horas da manhã e o cara a pessoa, não sei se é cara, a pessoa não removeu o veículo, ela não tirou da rua, e aí deu a hora, né, do caminhão vir limpar, simplesmente eles chamam o guincho, levam embora o carro e você que se vire para procurar aí onde está o seu carro. Tá? Então, tem essas coisinhas que tem que analisar, né, quando você vai morar. Agora, no caso, nós estamos agora, né, em um espaço onde nós temos a nossa vaga na garagem. Então, não temos esse problema. Mas quando estávamos em outro local,
nós levamos 2 multas, guardinha enchendo o saco, às vezes você chegar e tá quase chamando o caminhão de guincho, tá? Então tem que tomar muito cuidado mesmo aí nessas questões. Eu esqueci de comentar com vocês, na moradia também, quem vier com criança, tem muitos lugares que não aceita criança. Primeiro, não aceita criança porque muitas pinturas das casas são antigas e contém chumbo e é proibido para criança menor de 8 anos. Outra questão é porque realmente tem alguns prédios, alguns apartamentos que o proprietário não aceita criança e é uma regra. Como também não aceita pet, por exemplo, tá? Não aceita fumante, tá? Então, aqui no nosso condomínio, por exemplo, não aceita fumante, tá? Não é que não aceita fumante, é proibido fumar dentro da parte interna dos apartamentos. Então, você entrou no corredor, a partir daquele momento ali, nem dentro do seu apartamento você não pode fumar. Então, você pode fumar fora, no ar livre. Dentro você não pode, tá? E tem a questão também que aqui tem uma regra que nem os irmãos de sexos diferentes podem dormir no mesmo quarto. Você precisa ter um quarto para cada um. Então, no meu caso, né, eu tenho a Isabel e tenho o Pedro. Como a Isabel ainda é uma bebê e não foi para a escola ainda, ela poderia dividir o quarto com o Pedro ou até mesmo dormir com a gente, que é o caso, que ela dorme com a gente. E o Pedro tem o quarto dele. Quando a Isabel for para a escola, eu já tenho que providenciar um local onde tem um quarto para ela, porque ela não pode dividir o quarto com o irmão. Isso é uma lei, tá? Então, tem essas questões também que devem ser analisadas, né? Mas crianças menores, elas podem ficar com os pais no quarto. Outra coisa interessante falar é que na escola, pessoal, eles questionam a criança, tá? Muito difícil uma criança mentir. Se a professora questionar a criança perguntando, olha, quem mora na sua casa? Você dorme com quem no quarto? Gente, dá problema, porque assim, olha, eu conheci uma moça na escola do Pedro e ela falou pra mim que a criança dela caiu do sofá e foi com roxo na testa. A primeira coisa que questionaram ela foi que se ela tinha batido na criança, tá? Então, por quê? Porque eles prezam muito as crianças aqui. Então, é primordial a educação e o bem-estar da criança, tá? Então, é bom assim, ó, se você já saiu do Brasil, o ideal é que você siga as regras de um país que você está, né? Porque no Brasil a gente sabe que realmente é bem desregrado as coisas e a gente sempre dá um jeitinho pra tudo, né? Aqui é difícil dar jeitinho, aqui normalmente a gente tem que andar conforme segue o figurino mesmo, né? Pra não correr risco. Outra coisa que é importante eu comentar com vocês é que as crianças, eu queria que ela estudasse em tal escola, igual a gente escolhe no Brasil, né? No Brasil a gente fala assim, vai estudar nessa escola porque ela é melhor. Aqui não tem isso. Quem escolhe é a escola da cidade. Por quê? Porque a criança tem que estudar aonde você mora. Mas eu moro a 1 quilômetro, 2 milhas, né? Quase que dá 2 quilômetros, por exemplo, de uma escola que é bem melhor, eu quero pôr meu filho lá. Não pode. Se você mora, se o seu comprovante de endereço é de X lugar, ele tem que estudar em X lugar, ele não pode estudar em Y, tá? E aqui tem os ônibus, como vocês já viram no meu Instagram, tem os ônibus amarelos, né? Que são lindos, né? Que até o Pedro vai. E quem tem direito a esse ônibus? Todas as crianças que moram a 1,5 milha das escolas. Então, vamos supor, se eu morasse menos de 1,5 milha, o Pedro não teria a oportunidade de ir com ônibus, eu teria que levar e buscar, tá? Como era na outra cidade que a gente morava. O meu marido levava ele e eu buscava a pé, porque era mais perto. Aqui, a gente mora, não sei quantas milhas dá, mas dá 7 minutos
de carro, dá 7 minutos até a escola do Pedro, que dá mais de 1,5 milha, então ele tem a oportunidade de ir com o ônibus totalmente gratuito, tá? Ele vai e volta com o ônibus da escola. E para finalizar nosso vídeo, pessoal, eu vou falar um pouquinho da saúde, né? Que depois eu vou contar com mais detalhes, até mesmo do nascimento da Isabel. Mas escolha um lugar para vocês virem aonde vocês têm a oportunidade de uma saúde adequada, tá? Aqui em Massachusetts é um dos únicos estados nos Estados Unidos que tem a saúde gratuita, independente para quem venha, não imigrante ou imigrante, tá? Para quem tá legal ou ilegal, é independente, não tem questão de status aqui, tá? A saúde é gratuita para todos. É lógico, você tem que fazer o apontamento, que é o quê? Você tem que se inscrever, né, nessa... É como se você fosse contratar, né, a saúde. E aí, você tem aí a saúde básica, você tem totalmente gratuita, porque a saúde nos Estados Unidos é cara, tá? Então, assim, se você sofrer um acidente, você não tiver um respaldo, uma ambulância aí você vai pagar, tipo, $10 mil, quebrar um braço... Eu tô, assim, só jogando alguns valores, mas não, claro que depende da situação, depende da fatalidade que é, tá? Mas o Mais Health, que é o plano, né, aqui de Massachusetts, ele te dá o direito aí à saúde gratuita. E quando você tem um filho, a mãe e a criança têm mais vantagens do que outras pessoas, né, como o marido, ou como o seu outro filho, ou como outras pessoas, tá? Então, quando você está no processo até a criança fazer 5 anos, a mãe e a criança têm muitas vantagens aí na saúde e é muito bem assistido. Lembrando que, assim, às vezes, gente, até cansa, porque às vezes é médico toda semana, médico a 15 dias, porque eles querem saber a sua saúde mental mesmo, por exemplo, para criar uma criança e para ter aí, né, toda essa liberdade de poder viver bem e saudável aqui no país deles, né? Aqui as pessoas, elas são importantes para o país. E acompanhem, então, a nossa trajetória, a nossa rotina aqui na América, e eu espero que vocês gostem aí, tá? Dos conteúdos. E podem mandar, pessoal, mandem aí as novidades, o que vocês querem ver, e eu agradeço todo mundo, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. It's hard for me to say the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me, and the broken old street.